aqui. Então, nosso primeiro encontro síncrono, iniciando hoje, então, com o módulo 1. Acho que a gente parte primeiro aqui para as nossas apresentações, para vocês conhecerem a gente. Acho que a gente não se conhecia, eu acho que a Grazi já conhecia algumas de vocês, né, Grazi? Sim, sim, conheci, porque nós visitamos, né? Eu e a minha companheira Grazi, a minha xará, a outra Grazi, nós Ah, visitamos o colégio em setembro do ano passado. Ficamos uma semana no Anchieta. que show. Então a gente vai começar se apresentando aqui, eu e Grazi, que somos o grupo que vai estar acompanhando vocês na formação, tanto nos encontros síncronos como dentro do Moodle. Ali no Moodle vocês sempre podem nos chamar, né? Ou mandar e-mail, pedir ajuda, e a gente vai estar ali acompanhando o que vocês postarem, fazendo a correção dos entregáveis. A gente vai estar sempre com vocês nessa caminhada. Então, eu me chamo Letícia, né? Eu já estou aqui na Unicinos Education desde 2021, quando o programa foi fundado. Sou professora de língua inglesa, tenho doutorado em linguística aplicada. Me formei também pela Unicinos em letras em inglês. E o meu mestrado eu fiz em Londres. E lá morei por 2 anos. Tive um pouco de convívio com o pessoal brasileiro lá, até depois vocês vão assistir no módulo 1 um vídeo sobre a língua portuguesa, a língua como herança. Eu tive um pouquinho de contato com esse pessoal, com essa fundação, quando estava morando lá. E é um trabalho bem lindo que eles fazem. Tava aqui conversando com a Juliana quando cheguei, que eu perguntei, Juliana, onde é que fica teu coração, né? A Juliana me contou que já tô infantil, fundi 1, fundi 2 e médio, né? E daí sempre tem um lugar onde fica o coração da gente. Eu gosto muito de trabalhar também com os mais velhos, com o ensino médio, apesar de que faz tempo que não entro numa sala de ensino médio. Mas eu já atuei na educação infantil, já atuei no Fundi 1, Fundi 2, então todos os. E também já atuei, além disso, né, na graduação e também em cursos técnicos, ensinando o inglês para fins específicos mesmo. Hoje em dia, eu estou atuando em uma escola bilíngue com o 6º ano. E também já trabalhei em escolas públicas, né? No setor público, já estive em sala de aula e já estive também na gestão, na Secretaria de Educação do município. Ahn, o meu foco, assim, dos últimos anos, desde o doutorado, tem sido em olhar para as ferramentas de tecnologia, da informação na sala de aula de língua inglesa. Eu, inclusive, trabalhei num setor que promovia o uso dessas tecnologias digitais nas escolas públicas. Eu também tenho 2 filhos, o Oliver, que tem 6 anos, e cortou aqui minha frase. E a Liz, que tem a Thalita ali embaixo. E eu não atualizei, a Liz já está com 8 meses, tá? Desculpa. Então, o Oliver, ele adora fazer participação especial. Assim, é um projeto que eu tenho de botar uma tranca na porta. Eu achei que ele ia parar, porque eu já tô nesta vida de online, acho, desde que ele tem uns 3 aninhos. Então, antes ele entrava menos, depois com 4 anos entrava bastante, agora tá parando, mas às vezes vem. Aham. E eu tenho a Liz agora, que tem 8 meses, atualizando o slide aqui. E é uma bebê muito alegre, risonha, cheia de dentinhos. Sobre mim, mais um pouquinho, eu adoro viajar, eu adoro séries de TV, passar tempo com a família, animais, natureza. Daí eu coloquei aqui também que sou fã de um bom café e bom vinho, né? E no ensinar e aprender, tem uma coisa que me motiva muito, que é o fato do ensinar e o aprender ser as bases para essa liberdade, do ensinar e o aprender libertador. E é por isso que eu adoro ensinar línguas. Sempre tive essa visão muito de. Tem uma frase que a gente fala em inglês, né? Language enables students to do other things, né? Que a língua permite que os alunos façam outras coisas através daquela língua. Então, essa visão de ensino libertador sempre me acompanha. E eu acho que acompanha também aqui nessa formação de educadores, que é justamente proporcionar para vocês aí fazerem coisas diferentes, inovadoras no ensino bilíngue. Depois a gente vai conversando mais, eu passo para a Grazi. Oba, então, a gente tem várias questões, né, algumas semelhanças importantes, né?
Então, eu também venho da letras. A minha primeira formação, a primeira graduação, tem o foco na tradução da língua inglesa, porque a língua inglesa sempre foi a comunicação, né? De fato, a comunicação sempre foi uma ação da vida que me mobilizou sempre muito. Então, eu originalmente comecei trabalhando como tradutora, mas é quase que acontece concomitantemente, né? Se nos tornarmos docentes, se junta ali aquele contexto, né, da língua adicional. Então, a língua inglesa sempre fez parte, eu já tenho algumas décadas de trabalho de sala de aula. Hoje eu sou professora de língua inglesa aqui do Unilínguas, né, que é o Instituto de Idiomas da Unicinos. A gente tem um público, não como os pequenos, né, Lê? Aqui no Unilínguas a gente trabalha, então, tem uma delimitação da faixa etária, né? Então, provavelmente, assim, nós vamos trabalhar com alunos que vêm da comunidade também, mas a gente pega os adolescentes, né? Os jovens que ingressam na universidade, estão cursando vários cursos, isso é que é o bacana, porque a gente acaba tendo que conversar sobre tantos cursos de graduação, né? Então a gente acaba tendo aluno da arquitetura, aluno da engenharia, mas aí já vem um aluno lá do direito, então é bem bacana assim essa possibilidade de transitar com a língua adicional por tantas esferas. Já morei fora, né? Eu tive esse privilégio, essa oportunidade de estudar fora. Cursei um programa de graduação fora, mas aí como na pegada do Clio, assim. Eu fui me dedicar à arte, ao design, fora, né, do Brasil. Então, também em Londres, Lê. Que mais? A Joana, então, meu maior desafio. Então, eu sou mãe da Joana. A Joana já é bem maior que a Liz. A Joana tem 15 anos. Então, é o desafio, né, de ser mãe. Faz parte hoje desses desafios também desse mundo contemporâneo e da educação contemporânea, né? O mundo digital hoje é um dos meus maiores desafios. As minhas fotinhos tem que ter comida, porque eu gosto, assim, a Lê botou o café, a Lê botou o vinho, e eu gosto de experimentar mesmo pratos diferentes, de culturas diferentes. Então, eu botei ali um prato asiático, assim, eu gosto de experimentar e me aventuro também em tentar preparar. Hoje eu tentei preparar um para Joana no almoço, que é um coreano, e ficou bem bom, tipo um churrasquinho, um bulgogi, como a gente diz. Não sei se vocês conhecem. Depois eu passo a receita. E sobre essa relação das linguagens, da língua, das conexões que eu falei da comunicação ali no início, eu acho que nos conectarmos com o mundo faz muito sentido para mim, né? Então, as pontes, né? A gente tem falado tanto sobre essa construção de pontes nas relações de geopolítica, né? Então faz muito sentido para mim essa construção de pontes nacionais e internacionais. Acho que é isso, Lê. Cultivando sempre a curiosidade. Eu acho que a curiosidade me motiva e me impulsiona sempre a me atualizar. Acho que é um bom recortezinho, assim. É tão difícil falar sobre a gente, né? Não É, é né? fácil. Ainda bem que eu tenho a colinha aqui no slide, porque senão eu Isso não ia aí. ter conseguido. Ai, ai. Então agora a gente quer conhecer vocês. A gente então convida com muito carinho vocês a se apresentarem em um Padlet que a gente organizou, para que a gente vá assim construindo a comunidade de aprendizagem desse módulo 1 do curso de Educação Bilíngue e Currículo Integrado. Então, esse Padlet está lá no Moodle, então preenchendo aqui vocês já estão antecipando uma tarefa lá do Moodle, tá? Ele está lá. E a gente convida então, apresente-se no Padlet, usando imagens, fotos, poemas, links, canções, vídeos, e além de usar línguas adicionais para fazê-lo. Você também pode falar sobre sua função na escola, incluir o componente curricular que você trabalha, e quando terminar a sua apresentação, passeie pelo Padlet
pode curtir e comentar as apresentações dos colegas. Tem já lá a minha e da Grazi para vocês lerem. Então a gente agora convida uns 5 minutinhos, mais ou menos, para vocês fazerem as apresentações de vocês. E Lê, olha só, eu coloquei no chat aqui, tá? Vê se O link aparece aí. É, foi? tá vindo. Tá vindo. Tá vindo? Tá aparecendo É, que tá digitando. Pérola tá aqui. tu vê, é que, desculpa, a minha internet tá desde de manhã, assim, tá, Entrou. gente? Intermitente, mas foi, né? Tá. Foi. Tipo Só clicar assim. ali no link. Todas têm acesso ao chat. A Juliana me disse que sim, né? Agora A vamos Juliana ver. sim, a Joana apontou que sim. Tá. A Camila não sei desse. Camila, se tá sem microfone, alguma coisa e quiser sinalizar ali no chat, a gente Consegui acessar. conseguiu? Oba. Ah, é importante dizer que o Padlet tem um tutorial ali para vocês verem, caso, né, não estejam familiarizados, ou podem nos perguntar aqui também se precisarem de ajuda. Vou deixar ele compartilhado já aqui.
Pessoal, para enviar, vocês têm que clicar no enviar, salvar post ali. Daí ele aparece pra gente. Então, vou dar uma atualizada aqui. Se vocês precisarem de ajuda também, chamem. Que amor, tem até um dog agora. A gente adora esses pérolas, conhecer um pouquinho de vocês. É bom, né, quando a gente tem assim, quase um mural.
Mais um Eu... pouquinho, né? Oi? Mais um pouquinho. Não sei se já Um conseguiram ler das minutinho. colegas, ou se alguém quiser ir já conversando, eu tava olhando aqui que gostei, a gente sempre vai se vendo coisas em comum, né? Adorei a frase aqui que Joana escreveu de ensinar de uma maneira que respeite e cuide das almas dos alunos é essencial se quisermos fornecer as condições necessárias para que o aprendizado possa começar de forma mais profunda e íntima. Adorei, Joana, e me identifiquei muito com essa, né, com o que tu falaste aqui das práticas pedagógicas libertadoras. Né? A Juliana ali, achei linda a foto da família com o doguinho. E fiquei pensando aqui, eu e meu marido, assim, por muito tempo a gente teve só um dogzinho também. Mas a gente curtiu muito, assim, as fases de passear com o dog, de... Agora a gente até tá com... Daí o nosso se foi de velhinho, né? Nosso cachorrinho. Ele conheceu o mais novo. Daí agora, pra bebê, daí a gente adotou uma outra cachorrinha também, que é mais novinha, mas daí é bem enlouquecida essa aqui. Não é como o primeiro cachorrinho que a gente teve, que foi a paixão, assim, da vida. É um Rottweiler, Juliana? É um pit, não é? Um Ou pit? É um Pitbull? pitbull. É um Eu confundo as pitzinho. duas raças. Mas se eu te falar que não vale um gato, Eu conheço, assim, olha, Pitbulls, assim. ele é muito. Ele é bruto, ele é pesado, né? Aham. Mas assim, se eu colocar o carregador no notebook atravessado no corredor, ele não passa, ele fica atrás choramingando. Que ele quer passar, Ah, não tem como sim. passar. Ele é bobo, bobo a esse ponto, sabe? Qualquer Ai, coisa que pra ele amor. é muito. Eles são meigos, né? Minha prima tem um, assim. E eu tenho foto do meu guri bebê passando a mão nele, assim. Porque ele é muito amável, assim. Já eu tenho uma mistura agora de Yorkshire com Shih Tzu que é enlouquecida. E filhote, né? Filhote tem uma disposição para É, destruir tudo. sim. A barriga dele ali tá ótima, né? Olha aquele barrigão ali. Aham. E o tamanho das patas. Nossa. Legal. Eu não sei se de repente, Camila, tu queres falar alguma coisinha, quer compartilhar com a gente? Ou se não, a gente podia ir indo adiante, né? Ou eu já consegui ler todos, como somos pouquinhos. Então, vou botar meus likes aqui, ó. Eu também já li, já botei uns likezinhos ali. E digo muito bem-vindas todas, né? Muito feliz, assim, em a gente construir essa comunidade. A gente vai ter 10 encontros pela frente, então a gente vai se conhecendo, trocando ideias, trocando experiências, né? E a gente vai se constituindo como essa comunidade de aprendizagem. E bem nesses moldes, né? Porque a gente vai construindo conhecimento juntas, dentro das experiências de cada uma. Eu e Grazi aqui já temos essa caminhada de caminhar com escolas bilíngues, de ter estudado a literatura bem a fundo para a elaboração dos cursos, mas a gente caminha junto com vocês e aprende muito junto com vocês também, né? Então, eu contei para vocês, estou de volta para a sala de aula no sexto ano, então também tô fazendo essa caminhada também. Daqui a pouco trazendo mais exemplos de situações de sala de aula. E a gente fica nosso boas-vindas oficial, né, Grazi? Isso aí. Bem-vindas, né? Welcome. Então, voltando aos nossos slides. E, gente, vocês abram o microfone, postem no chat a qualquer momento, tá? Fiquem bem à vontade. Assim também como fiquem bem à vontade, porque às vezes a gente sabe que a vida real acontece, tá? Então, às vezes pode acontecer da gente chamar vocês e vocês não conseguirem responder naquele momento. A gente sabe que vocês vão responder depois, tá? Então, a gente é bem tranquila e acessível nesse sentido. Deixa eu só achar agora meu slide. Perdi meu slide. Vamos ver se fazendo assim ele aparece. O meu tá aberto aqui, Achei, tá? achei. É só que não estava aparecendo a imagem dele mesmo. Então vamos lá.
Então, agora a gente vai para o nosso aquecimento, que é a gente ver um pouquinho melhor como vai funcionar a formação, né? Então, a formação tem 168 horas, ela é dividida em 4 módulos. O módulo 1, então, ele se intitula Língua, Linguagens e Educação em Contextos Bimultilingües. Ele tem 6 unidades. Cada uma das nossas unidades é formada por 4 momentos. O momento de acolhimento, aquecimento, ação e avaliação. Então, dentro de cada uma dessas unidades, vocês vão ver esses 4 momentos, e talvez vocês vejam ali no Moodle mais do que 4 tópicos, porque vai ter os tópicos, de repente, lá no acolhimento tem um fórum, então vocês vão conseguir visualizar tudo isso quando vocês abrem ali a unidade 1, por exemplo, do módulo 1, unidade 2 do módulo 2. Então, são 6 unidades. Eles contabilizam 48 horas, essas 6 unidades, juntamente com os nossos 2 encontros do módulo 1. Até daí eu já passo aqui. No As módulo 1 datas. temos o encontro de hoje e do dia 12 de junho, né? O módulo, eu falei 1 ou 2? Eu acho que eu falei 2 Tu sem estava querer, né? Mas falando, não, eu falei certo, tá. Então, o dois módulo encontros. 2, agora sim o 2, né? Eu pensei 2 e eu achei que eu tinha falado 2. A gente vai falar sobre práticas pedagógicas em contextos bimultilingües. Então, veja que a gente parte dos conceitos teóricos mais de língua, linguagem, de educação bilíngue, para partir para uma parte mais de prática pedagógica no módulo 2. O módulo 2 também tem 48 horas, e eu não digitei quantas unidades. Eu acho que na hora de digitar eu suprimi, mas acredito que são 6. Já respondo, já digo para vocês. Já olho ali no Moodle Eu quantas olho aqui, unidades Leo, eu confirmo aqui. consegui. Eu acho que na hora de digitar o espaço eu acabei apagando, né? E também com 2 encontros, tá? Então, lembrando que essas horas são contabilizadas também os encontros síncronos. Os encontros do módulo 2 ocorrem dia 10 de julho e 14 de agosto. O módulo 3 se intitula Pensamento Projetual e Criativo na Educação Bilíngue. O módulo 3 é um módulo mais curto. Ele tem só 5 unidades e vocês vejam que ele tem 24 horas. Então, ele é um módulo mais rápido, né? Com menos, tem menos quantidade de leituras, mas ele é um módulo muito interessante. A gente olha aí para os espaços, tanto espaços pedagógicos, físicos, como espaços digitais, no sentido de construir, e a gente olha para o pensamento projetual também. E design thinking, que vem aí do design thinking, que nos ilumina para essa caminhada aí de educação bilíngue também. No módulo 3, então, também tem 2 encontros, dia 11 de setembro e dia 9 de outubro. O É, módulo 4, diga. nós temos um módulo 2 mais extenso nesse formato do Moodle, tá? Ele tem 8 unidades. Isso. 8 unidades. Eles são a mesma carga horária, ele tá, né? Mas ele tá dividido em 8 unidades. O módulo 4, ó, vocês veem que todos de 48 horas, um tem 6, outro tem 7, outro tem 8. É mais por causa de como a gente agrupou ali os assuntos e, enfim. O módulo 4 fala sobre avaliação no contexto bilíngue. É um módulo que eu gosto muito. E ele tem 7 unidades. Os encontros, então, são em novembro, dia 13, e em dezembro, dia 11. E daí finalizamos essa caminhada de educação bilíngue, né? Fechando as 168 horas. Dúvidas, comentários aqui? Então, nossos encontros vão ser sempre das 19 às 21, né? As datas estão aqui. Estão lá no módulo também, lá no Moodle tem uma parte de orientações, eu coloquei as datas lá, assim como os links. Não sei se vocês viram, a gente vai sempre colocando lá o hiperlink para o encontro que for acontecer. Aqui, então, tá a carinha da nossa comunidade, talvez nem todas vocês ainda tenham acesso. Eu mandei no e-mail hoje, vocês receberam um e-mail hoje pela manhã, com as dicas de como acessar. Às vezes pode ser um pouquinho complicadinho no começo, gente.
Mas não desistam depois. Depois sempre dá certo o acesso ao Moodle. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Então, ó, falando e não dá certo, mas ele já É, entrou direto aqui para mim. é que ele entrou direto, né? Para É, elas tem um login e tem a senha, né? Então tem que cuidar, ficar isso. bem atenta a esse acesso ali. Tem um vídeo, inclusive se alguém não conseguiu ainda, tem um vídeo no e-mail que eu mandei, tem um link para um vídeo que ensina como fazer. Então vocês vão chegar, vai ter a apresentação aqui, né? Tem o nosso acordo pedagógico, que é muito importante que vocês leiam, né? Que ele fala também sobre realizar todas as atividades, sobre participar dos encontros síncronos, sobre fazer a entrega de todas as atividades obrigatórias, né? Realizar as outras atividades também que não são obrigatórias, ah, e principalmente as obrigatórias com o próprio repertório, com o próprio conhecimento, com a própria experiência, né? E sempre citando as fontes, caso, né, tenha alguma fonte, alguma referência. A gente também bota aqui o comprometimento de trabalhos originais, de autoria própria. A gente coloca também aqui um link da universidade para o site de plágio, para ajudar também a como a gente referencia, como que a gente fala, como que eu coloco aqui uma ideia que eu vi na internet sem estar copiando, né? Então tem todas as dicas aqui. Então é o nosso acordo pedagógico que inicia. Agora vocês vão ver que tem aqui em cinzinha o módulo 2, módulo 3, módulo 4, porque ele não está aberto ainda. Então a gente vai ir abrindo aos poucos, porque a ideia é que vocês agora se concentrem em fazer o módulo 1. E aqui vocês vão ter o programa, o módulo de abertura e daí todas as unidades, que nem a gente estava comentando. E cada unidade, então, ó, como eu estava dizendo, ela vai ter acolhimento, aquecimento, ação e avaliação. Aqui tem o fórum que se relaciona a esse e o fórum que se relaciona aqui à avaliação. Tá? Então, qualquer dúvida de navegação na plataforma, vocês podem contar conosco também. Eu só Tem os vou vídeos agora. da Masterclass também ali na abertura, né, Lê? Então, Sim, a sim. proposta é ser bem interativo mesmo. Vocês vão ter alguns vídeos, não são vídeos muito extensos, são professoras aqui da universidade, contextualizando a temática de cada módulo. Então, vocês vão caminhando aqui, né? Peraí que eu não liguei meu PC na tomada. Não quero cair. Não pode cair, liga aí. É, eu levei ele para a sala antes. Só um Mas de pouquinho. qualquer forma, é porque daí eu tô com tudo aberto aqui Tá também, com tá, tudo aberto aí. meninas? É, não tem problema. Não, eu conectei no lugar errado, tá? Agora eu conectei no lugar certo. Tá. Eu conectei no. Tá, foi. Eu ia só mostrar um vídeo aqui. Então, é. Aqui tem o livro Zoom, que a gente já vai ver hoje, inclusive nos encontros síncronos também. Muitas vezes a gente vai fazer atividades que já estão lá no Moodle. E a gente vai direcionar vocês, assim, vocês depois podem só colocar lá, né, as reflexões. Bah, eu tô clicando, e só porque eu tô clicando não tá aparecendo nenhum vídeo, Grazi. É ali na Vamos na abertura. ação. Vai na apresentação, ó. Se tu Aqui fores tem, ali. achei. Ó. Tá. Então aqui tem né? Aqui passa o texto e daí tem o vídeo que comenta esse exercício, relaciona os conhecimentos teóricos com a atividade. Então ele é bem interativo, tem muito vídeo, muito conteúdo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Voltando aqui então ao nosso slide. Tá aqui o link, foi no e-mail o link, e a cada módulo vai ir abrindo. Então, se a gente vê aqui, né, até mais ou menos por 10/7, o módulo 2 vai ser aberto. Mais ou menos pelo início ali de setembro, o módulo 3, e início de novembro, o módulo 4. Tá? Então, é bem importante que vocês peguem essa sequência de tentar terminar o módulo 1 até o início do próximo, né? Porque daí assim a gente não deixa tudo ali acumulado para o final. Não recomendamos. Quem já fez curso EAD sabe que não é uma boa. Então, vocês vão se baseando de que quando for aberto o módulo 2, o módulo 1 já tem que estar ali bem encaminhado. Esse aqui, então, é o e-mail que vocês devem ter recebido hoje pela manhã, tá? O e-mail da nossa extensão U Education. Aqui dá todo o passo a passo que vocês têm que realizar
para conseguir acessar o Moodle. E se vocês tiverem qualquer dúvida, o e-mail para contato é este da extensão. Dúvida técnica, né? De como acessar. Se vocês tiverem qualquer dúvida de como fazer o exercício, ou não entendi esse conceito, o que que é esse conceito, né? Isso tudo vocês podem falar comigo e com a Grazi. Podem até colocar para a próxima aula, vocês podem trazer também, né? Para a próxima aula, por favor, vamos discutir mais esse conceito que não ficou tão claro, e a gente vai se ajudando e caminhando junto com vocês, tá? Então, fiquem atentas para esse e-mail, ó. Foi hoje, 9h29, que vocês receberam. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso módulo 1. O que que temos de objetivos nesse módulo 1? Esse módulo, então, se propõe a fomentar discussões sobre os sujeitos bilíngues ou sujeitos multilingües, né? E a gente vai ver conceitos básicos que são necessários para a compreensão do que é essa educação bilíngue. Tudo com vistas ao desenvolvimento de práticas interdisciplinares para construir um currículo bilíngue integrado. Então, a gente inicia esse módulo 1 com a atividade do livro Zoom, que, como eu mostrei, está lá no Moodle. Então, quando vocês chegarem lá, vocês já vão ter visto, já vão estar tranquilos, não precisam assistir de novo, ou se quiserem, né? E a gente vai aqui refletir sobre a relação entre as nossas vivências e como a gente observa o mundo. E daí a gente convida que, enquanto vocês assistem o vídeo, vocês tentem buscar aí algum exemplo concreto que ilustre essa opinião da relação entre vivências e como a gente observa o mundo. Eu vou compartilhar de novo para botar som, peraí. Pronto. É que nessa versão que nós vamos compartilhar, ele tem uma musiquinha de fundo, né? Que vai bem suave acompanhando. Isso, se ficar muito alta, vocês me avisam que eu abaixo. Vamos lá. Tá. No momento que a gente clica, agora foi. Como é que tá de volume? Tá bom, pra mim tá bom.
E aí, já conheciam esse livro? Então, a ideia, até eu coloquei aqui, isso aqui é uma atividade que depois vocês vão colocar lá no fórum, mas bota depois, né? Mas hoje a gente já começa a refletir sobre isso, né? Então, qual que é a sua reflexão de vocês sobre a relação entre as vivências de vocês e a forma como a gente observa o mundo, né? Partindo aí do livro do Zoom. E depois, até depois, eu quero compartilhar também um pensamentinho ali aqui. Mas, por enquanto, o que fez vocês pensarem, assim, essa troca de imagens ali do livro? Eu eu não conhecia esse livro, não, mas eu Não? achei muito interessante, né? Muito bonitinho. E quando ele logo que abre, né, a primeira imagem, porque eu observando a primeira imagem, olhei e imaginei exatamente o que eu estava vendo. Nada além daquilo. E aí, quando começa a ampliar, eu comecei a pensar que a percepção ela é limitada, né? Cada um dentro do seu contexto, ela, ela vê ali de acordo com a bagagem que ela carrega, ela interpreta, né, aquilo que ela está vendo. E aí me fez pensar que, de fato, tudo faz parte de algo maior, né? Nada é o limite. Sempre tem algo além daquilo. Que nós precisamos ter essa importância de ampliar o nosso olhar. Muito legal isso que tu fala de que, né? E eu acho que é o se dar conta, né? De que o nosso olhar é limitado. Porque até então não tem problema. A gente está aqui, a gente vê o que a gente vê, a gente tem esse conhecimento, ele é limitado, a gente não consegue ver além, né? Mas se a gente pelo menos sabe que existe outros pontos de vista, que existem outras formas e que a gente pode talvez buscar essas outras formas, né? Eu acho que já é. Daí eu fico pensando, é isso que a gente quer para os nossos alunos, né? Já é meio caminho andado, porque talvez a gente não seja capaz de ampliar tanto o olhar, mas só eles entenderem que existem outras formas, que existem outros pensamentos, existem outras realidades, né? E principalmente no contexto da escola particular, né? Eu acho que isso é tão importante, tão relevante. Na pública também, mas aí a gente faz um caminho inverso, né, na pública, e a gente vai ver, vocês vão ver isso nas nossas leituras também mais adiante, quando a gente lê Schlatter e Garcês, a gente também quer ampliação desse olhar para ver que eles podem ocupar outros espaços também, né? Na escola pública, muitas vezes eles estão lá limitados àqueles espaços e eles não sabem que podem também ocupar outros espaços, né? E quem está na escola particular, que pode, né, que existem outros espaços, que eles estão habitando ali um espaço de privilégio, mas que existem outros espaços e que esse espaço de privilégio também permite que eles façam outras coisas no mundo, né? E que eles precisam conhecer outros olhares também. Não sei se mais alguém quer compartilhar. Posso ir? Claro, Joana, claro. Deixa eu só tirar o fone, porque tá. Aham. Enfim, me fez refletir muito sobre o quanto a filosofia, né, de cada grupo é muito influenciada também pela bagagem cultural. E aí, quando determinado grupo não tem contato, né, com outras culturas, outras vivências, o ponto de vista tende a ficar limitado, né? E a educação tem muito esse papel de expandir o olhar, de promover, né, um diálogo entre as diferenças de maneira super positiva, né, de ensinar o aluno, o estudante, enfim, a valorizar essa diferença. E o inglês, com certeza, promove, né, essa mudança, esse olhar.
e desenvolve também, né, o senso crítico nos alunos. Legal. Posso ler? Ouvindo, eu também tive essa impressão, eu já vi muitas vezes, né? Eu já tive muitas vezes essa experiência de folhear o livrinho Zoom, mas me chama a atenção que cada vez que a gente olha para ele, algo te aciona. E essa ideia da cultura, né? Dessas camadas. Claro, num primeiro momento, sempre o ponto de vista se sobrepôs, mas eu acho que hoje eu já estou pensando mais nessas camadas e nessas questões culturais que aparecem. Eu fui observando mais as imagens e a gente vai observando que à medida que essa lente se afasta daquele ponto de convergência, a gente vai vendo várias características culturais, né? E a importância da língua, das linguagens, que promovem esse olhar, né, para tantas camadas, tantas nuances que muitas vezes ficam veladas, né? Então, me chamou bastante atenção hoje essa experiência. E aí, ouvindo vocês falar, eu me lembrei da Chimamanda, né? A importância da gente ouvir várias histórias. Então, cada página ali é uma história contada por um personagem ou vários personagens que vão se sobrepondo, né? Então, é bem por aí, assim. Ouvindo a Joana, me acionou essa sensação. Eu acho que a gente pode, né, eu vou puxar para o lado da historiadora, né? Meu lado de Isso! historiadora, das conexões, né? De que tudo está conectado, né? As nossas histórias com o mundo que a gente vive, com a nossa prática na sala de aula, com a história de vida dos nossos alunos, com, enfim, né, a realidade social que está à nossa volta, sendo ela diferente da nossa ou não. E não tem como a gente atuar, talvez, dentro de uma sala de aula com tantas realidades diferentes sem levar isso em conta. E, inclusive, usar isso como, talvez, recurso, né? No meu caso, eu consigo utilizar isso muito como recurso para apresentar temas, enfim. Isso aí, absolutely. Essencial, né, Camila? Agora eu aproveitei, eu vi teu post ali, queria dizer que bebê linda, e agora tá com 2 anos já, né? E fico muito feliz que tu vem aí porque é a única que não é das línguas aqui, né? Mas que eu acho que tu vai trazer várias contribuições importantes desse ponto de vista da história, né? E o ponto de vista histórico traz muito disso, né? Porque se a gente vai pegar, daí tu pode me corrigir se eu estiver errada, né? Se a gente pega assim os livros de história, eles são contados também de uma perspectiva, de um ponto de vista, né? Ah, e como que, né, eu acredito que tu como professora traga isso, né, como que a gente tem que também ver a história por diferentes pontos de vista, né? Com Ah, certeza. Nem falei, mas eu pedi desculpa a vocês, porque de vez em quando pode ser que a Flora apareça por aqui, Querida. faça algum barulhinho ou traga uma musiquinha que ela tá ouvindo, enfim. Mas a minha conciliação aqui entre, né, o mundo profissional e pessoal tá muito intrínseca na atualidade. Super entendo, e não sei se eu não vou também amamentar um pouquinho enquanto eu dou a aula aqui. Daí eu peço tá, licença para vocês, porque talvez eu vá amamentar a Liz antes dela dormir ali, aproveitar que eu estava em casa. Até pode dar uma mamadeira, mas é uma judiaria dar uma mamadeira, né, quando a gente está em casa. Então, mas não vai Super atrapalhar legal. nosso fluxo aqui. Então, fica bem à vontade, Camila. Então, gente, essas nossas reflexões, e eu acho que são tão bem-vindas, e eu acho que são super importantes para essa concepção de educação bilíngue que a gente vislumbra, né? A gente depois, vocês ficam convidadas até, se quiserem, né? Se quiserem assistir aqui a gravação, eu não lembro o que eu falei. Voltem aqui na gravação e daí só vão lá no fórum e digitem aí essas concepções, porque é uma das coisas que a gente traz ali no fórum para vocês fazerem. E eu acho que a gente traz isso bem importante, que a gente vai trazendo na nossa aula síncrona questões que estão lá no Moodle, que é justamente para que nesse encontro vocês já saiam com coisas já organizadas de lá, já saiam com algumas tarefas feitas, mas é importante vocês fazerem um registro lá também, né, Grazi? sim. Se tiver alguma coisa a me colocar aí nessa explicação, não sei se ficou clara. Ficou, Lê. E eu acho que é assim, claro, a ideia, quando elas chegarem lá
no Moodle, né? E a partir da experiência individual, outras ideias vão surgindo e os fóruns vão sendo complementados, né? A partir disso. Então, é isso aí. Exatamente. Então, vamos adiante. Aqui, gente, não tava. Eu improvisei agora a Grazi, botei mais um slide aqui. Porque Eu vi. eu adoro esse textinho aqui. Até não ficou muito boa a resolução, gente, peço desculpas. Mas eu vou ler, porque eu acho que a Águia e a Galinha do Leonardo Boff. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial compreender o lugar social de quem olha. Vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, que desejos alimentam, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Sendo assim, fica evidente que cada leitor é coautor, porque cada um lê e relê com os olhos que tem, porque compreende e interpreta a partir do mundo que habita. Então, eu acho que essas palavras são lindas, né? E eu acho que elas nos alertam que primeiro, a gente tem que olhar com os olhos dos alunos, muitas vezes, né? Eu acho que é a primeira coisa que eu lembro aqui é que às vezes a gente está lá, até a Ju comentou, né? Com os pequenininhos a gente não vê tanto resultado, com os grandes a gente vê mais resultado. Por quê? Porque os nossos pés estão mais perto dos pés lá do ensino médio, que eu tô com a Ju, que eu gosto muito da aula. A gente então consegue ver ali. E como é que é esse olhar dessa criança, né? Então a gente tem que fazer todo um trabalho. E depois, quando você chegar lá no módulo 4 tem uma fala muito interessante lá de avaliação que fala, né, que a gente pensa, eu vou programar para as crianças uma saída para o jardim da escola, a gente vai fazer observação dos insetos que tem na escola e das cores desses insetos e das flores, e eu vou ver se eles sabem o vocabulário, o nome das cores. Então, esse é o nosso objetivo. Para as crianças, para os pequenininhos, eles só querem saber de ir para a rua, de pisar na grama, eles querem saber quantos bichinhos eles vão achar, eles querem, sei lá, eles querem se sujar. Então, os objetivos dos professores são diferentes dos objetivos dos alunos, né? E a gente saber olhar para as coisas com o olhar desses alunos, eu acho que isso é tão importante. Essa é a primeira lição que eu tomo disso. E a segunda é que a gente quer, daí eu acho que isso para os maiorzinhos, para os pequenininhos, ainda pouquinho mais a gente vai desenvolvendo isso, é esse olhar, é saber que o outro pisa num outro lugar e que ele é diferente, e assim a gente vai ampliando esse repertório de mundo dos alunos, né? Não sei se alguém mais quer comentar, se deixar eu fico falando disso aqui meia hora. Hum. E até é legal trazer agora, depois que a gente já compartilhou, né? Porque daí faz, né? fecha, claro. Uhum. Porque antes a gente lia isso aqui antes, daí eu acho que já guiava o olhar, já né? guiava, já induzia, sim. Agora Então, não. gente, eu adoro muito isso. E outra coisa, posso falar meu terceiro ponto que eu penso aqui, que é bem das línguas, né? Que disso de ser coautor de um texto, né? E daí, principalmente para quem não é da área de língua, quando a gente pensa num texto, a gente pensa assim, não, o texto está ali, ele existe, ele é sempre igual, e a gente não a gente lê o texto. Não, a gente está sempre interagindo com aquele texto, né? Então, cada um que lê um texto lê de uma forma, cada um traz a sua experiência, né? Então, sei lá, quando tu lê lá, fulano de tal ficou muito brabo. O que que tu vai remeter a isso? Vai remeter como é tu ficar muito braba. Mas como é que é se ficar brabo ao do outro? E isso que é o lindo também da literatura, né? Porque muitas vezes a literatura traz uma riqueza que a gente consegue olhar com o olhar do outro. Porque de repente vai explicar que ele ficou tão brabo que se jogou no chão, arrancou os cabelos, né? Sei lá, né? Então tu vai ver, bom, não, mas eu não faço tudo isso quando eu fico bravo, né? Então, acho que a gente é coautor de um livro, então de repente aquela pessoa que se joga no chão fala assim, ficou bravo normal. A pessoa que já é mais contida vai achar assim,
Pá, mas é exagerado esse aqui, né? Então, a gente vai reinterpretando e tendo visões diferentes, né, dessa leitura. Se vocês quiserem, como eu não mandei, eu vou botar um print aqui no chat. Ele tá aqui na Boa minha área. ideia. Posso botar também, Lê. Vamos É, ver. pode ser. Só não Até sei se se não conseguir vai. pegar um print melhor, Pois até. é, eu acho que esse aqui não vai ficar com a qualidade boa, né? Não. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu ponho, tá? Tá. Porque daí a gente manda para vocês. Qualquer coisa, se a gente não mandar, vocês nos cobram. Então, passando essa reflexão, agora a gente vai aqui falar um pouquinho mais de outra coisa que vamos produzir no Moodle, que é o nosso produto final do módulo 1. Cada um dos nossos módulos tem um entregável. E eu gosto muito de contar a historinha do entregável, né, Grazi? A gente, então, a gente podia chamar de trabalho final, trabalho de finalização de curso, mas quando surge a nossa consultoria, a gente tem muito essa preocupação com as escolas de entregar coisas para as escolas, de fazer entregas para as escolas, e entregas também para esses professores. Então, a nossa ideia nunca foi ter um trabalho final de conclusão do módulo, que fosse uma coisa teórica, que fosse trazer mais um peso para a vida desse professor, mais uma coisa a fazer e que depois não fosse ter uma aplicação prática. Então, chegamos nesse nome de entregável. E todas as nossas produções do módulo 1, 2, 3 e 4 são produções que se relacionam com o dia a dia na escola e que podem ser usadas pela escola ou pelo próprio professor. Então, esta que é a ideia. Então, esse primeiro entregável, ele se relaciona à comunicação do currículo bilíngue com a escola, com a comunidade escolar. Então, a gente intitulou esse entregável como peça de comunicação. E depois vocês vão ver, quando vocês chegarem lá no módulo 2, que a gente faz um planejamento no módulo 2, a gente planeja uma sequência de aulas, né? Uma aula a aula. E também ele se constitui como entregável porque a gente espera que se planeje e se execute esse planejamento, né? No módulo 1, então, essa entrega é um pouco mais para a escola, no sentido de que são feitas peças de comunicação. A gente já vai ver, né, agora, na nossa próxima atividade, a gente vai falar sobre as crenças que permeiam a educação bilíngue, as crenças que permeiam o ensino e aprendizagem de línguas. Então, quando essa comunidade escolar, quando os pais, os próprios alunos, os próprios professores chegam nessas escolas, eles vêm com essas crenças, né? Que às vezes a primeira que eu sempre lembro é: inglês é difícil, inglês não se aprende na escola, né? Então essas famílias chegam assim. Então a ideia é que a gente vá desconstruir crenças que não são boas, que não contribuem com essa educação bilíngue. Então a gente pensou como entregável uma peça de comunicação. Daí, só voltando ao pensamento que eu estava falando, que falei que no módulo 2 vocês vão planejar, e vocês vão ver que quando vocês planejam, em vez da gente botar assim, a produção dos alunos, a gente bota quais são os entregáveis dos alunos. Porque a gente também quer trazer essa ideia de que os alunos vão produzir coisas que são não só para professor, mas que são para o mundo, que são entregas, né? Então, a gente fez aqui um contínuo, né? No sentido de que vai ser criada, deixa eu pegar um apontador laser, uma peça de comunicação. Então, essa peça de comunicação pode ser um jogo, um podcast, um panfleto, um infográfico, um vídeo, um mapa, pode ser uma rima, pode ser um poema, um jingle. Já tivemos muitos jingles, né, Grazi? Já, jingles Muitos bem jingles fantásticos. especiais. Uhum. E até eu não sei se aí no Anchieta não rolou nenhum, se vocês nunca viram nenhum, que os colegas já produziram por aí, se até não foi para uma rede social. Então, pode ser um post de carrossel para o Instagram. E ele é usado, então, para fornecer informações, tanto escritas quanto visuais, que se aliam ao currículo bilíngue da escola e desconstroem crenças que podem ser empecilho ali para a construção desse currículo bilíngue. Então, se desenha pensando numa peça de comunicação, né? A gente pode escolher já a peça de cara, ou a gente pode começar escolhendo, tipo, o objetivo. Qual que é o meu objetivo, né? De que forma apresenta a educação bilíngue da escola? O que ela representa para a formação dos alunos? E como ela acontece no dia a dia da escola? Então, meu objetivo é mostrar
como acontece essa educação bilíngue na escola que eu trabalho, né? E eu vou pensar também a quem essa peça se destina, né? A gente pode partir também da crença e de quem tem essa crença e a quem, isso é uma crença que os pais carregam, é uma crença que os próprios alunos, que os professores da escola carregam, então a gente vai destinar um público específico. Pode ser para toda a comunidade escolar, né? E a partir dali, então, a gente vai pensar que crença é essa, e a gente vai pensar quais conceitos desses que a gente está trabalhando no módulo 1, e daí vocês vão ficando por dentro dos conceitos de sujeito bilíngue, de translinguagem, de Brasil, um país multilíngue. Então, vários conceitos que a gente vai trazendo, e vocês vão escolher os conceitos que subjazem a essa desconstrução da crença e que é fundamental para essa construção do currículo. E se é preciso estudar mais, né? Se tem outros conceitos que são importantes. Acredito que aqui cortou um pouquinho, depois eu arrumo aqui o slide. E vocês vão pensar também o suporte e modalidade, né? Onde é que a gente vai compartilhar? A gente vai fazer cartazes físicos para botar no corredor da escola? Vai ser um post de Instagram? Vai ser um vídeo que vai ser passado para os pais numa reunião de pais, né? Então, o céu é o limite. A gente chama de concept da peça, tá? Porque tem coisas que são possíveis de realizar e tem coisas que a gente vai fazer só um concept, ter só a ideia. Por exemplo, se é um vídeo com muitas coisas, né? Um vídeo que vai ter filmagem, a gente pode só fazer o script desse vídeo e entregar como produto. Se é um podcast que é só eu falando, eu posso fazer. Ou eu posso fazer um script de um podcast em que eu entrevistaria alguém, né? Então, o limite é o que vocês puderem fazer, né? Que nem um poema, vou conseguir fazer o poema todo. Um jingle, já aconteceu de o pessoal fazer até videoclipe pro jingle. Então, o jingle já veio só o jingle cantado, com o videoclipe, só a letra acompanhado da... Teve gente que pegou uma música conhecida e fez tipo, nem numa jingle que chama... É uma paródia da música. Então, eles fizeram a paródia toda, mas eles não conseguiram gravar. Mas daí dava para ouvir a música original e ficar vendo assim como é que ficaria aquela paródia. Então é mais ou menos isso, é trazer esse concept. E isso vocês vão fazer lá a última parte do módulo 1. E para inspirar vocês, a gente começa aqui, né? Uma das tarefas ali que são antes de fazer esse concept, que é pensar um pouquinho nas crenças que a gente ouve por aí. Então, agora, a gente convida vocês a refletir. Se vocês já ouviram essas afirmações aqui, como é que vocês reagem a essas informações? E se vocês conhecem outras crenças similares? Então, a primeira aqui é: só se aprende com professores nativos. A segunda: se não aprendeu outra língua na infância, não aprende mais. Aprender duas línguas ao mesmo tempo confunde. Não é possível aprender inglês no Brasil. Então, agora a gente joga para vocês, né, Grazi? Já ouviram? Como é que vocês reagem? Conhece alguma outra similar, clássica? Você mencionou a questão da escola pública, né? E eu estudei a vida inteira em escola pública e comecei a estudar o inglês como bolsista. Então, uma crença que para mim sempre foi muito verdadeira, até eu, né, criar essa consciência, né, que eu tenho hoje, é que o inglês ele não é para pessoas que estão no ensino público, né? Hoje em dia eu já vejo a língua como algo um pouco mais acessível, né? Mas quando eu comecei a estudar a língua inglesa, eu lembro de ser muito tímida até, porque eu era a única da minha turma, pelo que eu me lembro, que era de escola pública. E a cultura, né, pega muito as bagagens, meus amigos viajavam para fora e eu não. Então eu tinha essa crença interna, não veio nem de outra pessoa, era eu comigo mesma.
que o inglês não era para estudantes de escola pública. E eu acho que ainda paira muito sobre a consciência, né, da nossa sociedade, que algumas línguas elas só são acessíveis, né, para determinados grupos, e é sempre importante também trabalhar, né, esse acesso, olhar por outro ponto de vista, enfim, é isso. É super relevante essa sua colocação, porque realmente eu tendo essa caminhada na escola pública, sabe que era uma luta que eu tinha com os alunos, porque eles já olhavam para mim e falavam, não vou aprender, professora. Então foi uma coisa assim que, olha, e eu batia muito o pé. Eu falei, não, vocês podem, vocês devem, vocês vão ter chance de usar, né? Muitas vezes a luta não, né, não andava muito, mas às vezes andava, às vezes, né? Então, acho que é super importante aqui. E daí tem todo o livro de Schlatter e Garcês que é dedicado a isso, né? Também com os próprios objetivos. Qual o objetivo dessa língua adicional? E eu acho que isso é muito importante, né? Quais os objetivos de uma língua adicional numa escola pública? Quais os objetivos de uma língua adicional numa escola particular, né? Então, eles são diferentes? São. Eles têm muitos que são similares, né? A gente quer dar acesso a outras perspectivas de mundo, acesso à leitura, né? Mas, enquanto que o aluno ali da rede particular está almejando ir para uma viagem ao exterior, né? Ele sabe que ele tem acesso àquilo. E ele sabe que ele participa dessa grande comunidade de falantes, o da escola pública ele não tem às vezes muito acesso a isso. O nossa visão então é dizer sim, você tem acesso, você pode fazer coisas aqui com essa língua adicional, né? E eles trazem ideias maravilhosas assim, tipo eles trazem uma ideia de Copa do Mundo e como que eu posso exercer o meu amor pelo futebol e pela Copa do Mundo e expressar toda essa coisa através da língua inglesa, participando em comunidades internacionais, né? Então é bem interessante. Gente, então agora eu vou dar um mamazinho. Grazi, conduz aí um pouquinho. Tá, então olha só, a Lê tá falando dessa relação do futebol, né? E aí eu vou trazer uma experiência que eu tive ontem. Eu conduzi enfim, eu fiz uma substituição de aula de uma educadora aqui da Unicinos, e o público dela era um público do ensino médio, uma turma pequena, e eles deveriam apresentar, enfim, por sorte, era uma turma que iria apresentar um seminário, e a minha interação seria de acolher as apresentações, né? Então, as apresentações foram muito interessantes, e como aqui da minha perspectiva da universidade, olhando para o ensino médio, eu, por curiosidade, né, conduzi pensando e perguntando para eles qual seria, né, o curso que eles almejariam, buscariam cursar, né, como propósito de vida, de profissão. E aí, Lê e meninas, coincidentemente, eu não sei o que acontece naquela turma, porque a turma não é minha desde o princípio, muitos deles jogam futebol com o intuito de se tornarem profissionais, tá? E isso ficou bastante evidenciado assim no desejo deles de se tornarem profissionais e a importância que eles associam a aprender um idioma para fazer isso. É tão interessante. E, claro, é um universo totalmente, para mim, novo, né? Essa relação, claro, do esporte, enfim, eu entendo, né? O pessoal se profissionaliza no esporte em vários segmentos de atuação dos esportes e desejam, né, competições pan-americanas, competições, né, Jogos Olímpicos e também, por que não, no futebol. E eles muito jovens, assim, achei muito bacana, gente, eles me falando, pois então, teacher, a gente sabe que é importantíssimo dominar um segundo idioma, né? Seja o inglês ou seja o espanhol. E eu disse, claro, né, gente? Eu comecei a brincar com eles. O desejo de vocês é uma contratação internacional, né? Então essa relação assim, né, da língua que vai permeando os propósitos de vida deles, né? E mesmo sabendo que toda essa construção
é feita com bastante dificuldade na busca dos sonhos dele, né? Deles, porque era mais de um. Eles conseguem evidenciar esse entendimento, né? De para além das crenças do contexto deles social, a importância deles dominarem uma língua adicional. Ali, majoritariamente, eles falavam do inglês, né? Mas por que não o espanhol também, né, Lê? Quando a gente fala aqui no nosso contexto da educação bimultilingüe, a gente também quer abarcar as outras línguas, né, Lê? Sim, eu acho que isso é super importante, né, Grazi? De Isso, que as outras línguas estão presentes ali, né? o espanhol, né? E final de contas, quem nos rodeia nessa grande América Latina, né? O bilinguismo de fronteira tão presente, né? Assim, aqui no Sul, no nosso estado, nós somos muito rodeados por essa experiência do bilinguismo de fronteira. Me lembrei agora de outra aluna que eu conheci recentemente, no ensino médio também. A família reside, ou residia, porque agora ela está mais aqui perto da capital do estado, mas a família residia numa cidade de fronteira. E ela morava com a família na fronteira e o colégio onde ela sempre estudou por muitos anos era no Uruguai. Então ela atravessava para estudar no Uruguai. E ela ficou muito encantada quando eu contei para ela, né, dessa relação, assim, ajudei ela a entender a relação dela do idioma, valorizando essa experiência do bilinguismo de fronteira dela, né, da língua portuguesa com o espanhol e, né, o inglês caminhando junto ali. Então, não sei o que vocês pensam e algumas experiências que vocês tenham, né? Inclusive até da língua portuguesa para estrangeiros, né? Por que não? Fica aberto o nosso fórum, né? Eu queria compartilhar uma coisa. Baixo. Bom. A gente mora numa cidade pequena, né? Uhum. E assim, esse domínio do inglês ele é muito recente aqui. Essa noção de que o inglês é muito importante, né? Ele é muito recente. Então, eu tenho 10 anos de sala de aula apenas. Mas há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em algumas escolas menores, eu ouvia dos próprios pais quando resultado, assim, quando a criança não ia muito bem, né? Aquela reunião que você precisa passar as notas e tudo mais, eu ouvia dos próprios pais. Ah, tia, mas é inglês, né? Pra quê? Eu também nem cobro, porque pra que vai aprender inglês, né? Mora no Brasil, eu também não sei, assim, a gente não vai sair daqui. Então, assim, claro que social, né? É muito característico de alguns lugares terem esse pensamento ainda. Eu lembro de quando eu era mais nova, eu comecei a fazer inglês porque um professor, meu professor de inglês da época, ele falou com a minha mãe. Ela gosta muito de inglês, ela é muito participativa. Por que você não investe em um cursinho? Só que, assim, financeiramente, eu estudava em escola particular, mas financeiramente os meus pais não tinham condição para isso. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Então, assim, eles se apertavam demais para investir na escola, mas eles não tinham condição. Então, pensar em pagar um cursinho era, assim, algo totalmente fora de cogitação. Mas a minha mãe falou assim, acho que eu vou botar, né? Sem também nenhum conhecimento, mas ela falou, acho que eu vou botar, afinal é para estudar. E o meu pai falou, não, para que vai gastar dinheiro com inglês? Que coisa sem necessidade. Para que ela vai aprender inglês? Não tem nem porquê a gente se apertar mais para fazer pagar curso. Daqui a pouco ela desiste, até porque ela vai usar inglês aonde? Então, assim, eu lembro dessa cultura estar muito presente até pouco tempo atrás, né? A gente trabalha no Anchieta e aí acredito que o Joana vai concordar comigo.
é uma realidade muito diferente de outras escolas que a gente trabalha, porque o contexto social, cultural dos alunos de lá, eles têm uma noção daquela necessidade do inglês, né? São alunos que viajam, que têm outros meios. Então, assim, o contexto social diz muito sobre isso, né? Sobre essa importância do falar inglês. Hoje a minha mãe brinca com meu pai, né? Sempre quando acontece alguma coisa, minha mãe fala, mas graças a mim, porque se dependesse de você... Eu falei. E olha, Ju, que bonito. Ontem, um dos meninos esses, né, que compartilhou comigo essa busca dos sonhos, né, pelo esporte, pelo futebol, ele diz assim, teacher, sabe que a minha mãe sempre diz, olha que diferente, ó, a minha mãe sempre diz, o inglês é a disciplina mais importante, é aquela que eu tenho que focar. Provavelmente porque ela já prospecta, né? Ela já visualiza ele pensando. Aqui eu tô viajando, tá, gente? Ela, imagino ela visualizando ele jogando em clubes internacionais, enfim, né? Então ela já está imaginando ele usando o idioma. Mas é muito interessante, tu tem toda a razão. Essa relação da importância da língua inglesa, né, em pesquisas, a gente sabe que sobremaneira se destacou nos últimos 10 anos, gente. É em 10 anos que teve esse boom, né, da educação bilíngue, da educação bimultilíngue. Não é inevitável a gente pensar nas redes sociais, né? Essa relação do acesso das redes sociais. E aí, quando eu digo redes sociais, eu estou falando desse canal da internet que dá acesso a gente em qualquer lugar do mundo, né? Então, estou aqui, eu posso falar com quem está lá em Bangkok, né? Enfim, e essa possibilidade de mobilidade que o trabalho, né, as relações fomentaram com a internet, então a língua inglesa veio vindo, né? A língua inglesa como a língua da ciência, a língua inglesa como a língua da medicina, da academia aqui, né, da universidade, da pesquisa, da tecnologia, e aí foi embora, né? Então é muito interessante, olha E o só. destaque, né, que, Grazi, eu acho assim, eu estava em escola lecionando a língua inglesa antes desse boom da escola bilíngue, e agora volto para a sala de aula, que eu acho que eu fiquei uns 7 anos afastada de sala de aula, não afastada da educação, né, mas de sala de aula, do ensino básico, e realmente o inglês tem um destaque diferente agora, tem uma outra importância. A gente vê as famílias levando a sério a língua inglesa. A gente tem mais períodos com os alunos, né? Então, a gente tem esse trabalho bonito que está acontecendo, assim, de trabalhar com as outras disciplinas, de se aprender outras disciplinas através dessa língua. Então, realmente surge um destaque assim muito grande. E outra coisa que a gente está vendo também é um movimento legal de escolas públicas bilíngues que estão aparecendo aí. Aí é E a trazer. gente não vê mais dizendo, mas para quê, né? Porque eu acho que com as tecnologias, realmente, já faz há 7 anos atrás, a gente tinha que estar falando para eles, não, vocês vão usar. Até porque a internet, e acho que é mais até 7 anos atrás, os 8, a internet não era tanto assim de produção de conteúdo. A gente já era produtor de conteúdo na internet, mas não tanto. Agora, qualquer um, agora toda hora tu está produzindo conteúdo na internet. Até quem não quer estar produzindo conteúdo na internet, se tiver para pensar. Então, essa relação mudou, né? Então, realmente, a gente, mas algumas crianças ainda, né, surgem aí, né? Por exemplo, não se aprende inglês na escola. Eu vejo muitos, e daí eu sou mãe também de um menino que está indo para a escola bilíngue, e muita gente assim, primeiro ano, ai, nossos filhos tem que colocar os filhos no cursinho de inglês, tem que colocar no cursinho de inglês. E eu, professora de inglês, falando, gente, eles vão ter mais de 5 períodos de língua inglesa. Vocês vão botar no curso de inglês? Sim, 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 precisa. Daí eu não sei se isso, daí eu não fui adiante também, porque daí eu pensei, não vou ficar dando consultoria, né? De graça para as mães, tá Claro. ligado? Mas daí eu não pesquisei muito a fundo, mas eu acho que sim, para preparar esses alunos com medo que eles não vão aprender o suficiente ali na escola, né? Sim. Então, será que existe essa crença de que não se aprende na escola, só no cursinho, né?
E a outra coisa que a gente vê é que são coisas diferentes, porque ali na escola, de repente, a gente não vai estar ensinando como é que pede a comida no restaurante, como é que chama um táxi, que é esse inglês com objetivos específicos para ir fazer uma viagem para o exterior. De repente, a gente vai estar falando ali como é que eu falo de sustentabilidade, como é que eu descrevo os insetos em língua inglesa. Então, são objetivos diferentes. Realmente, se os pais querem que ele aprenda a pedir no restaurante, a fazer a fala ali tradicional do aeroporto, isso de repente ainda vai estar lá no cursinho de inglês, né? Porque são objetivos diferentes, objetivos de língua diferentes. Lê, posso trazer um aspecto que eu acho que a gente também vale a pena, assim, sabendo que tem a Camila da história, as meninas estão trazendo tanto essas experiências, né, de vários estratos sociais que eu acho importante. É claro que tem uma perspectiva muito do inglês como eu vou entrar um pouquinho em geopolítica, né? E a própria Megali tenta trazer essa problematização do ensino do bilíngue também como uma perspectiva de decolonial, né, Lê? Então, eu acho que é importante a gente pensar que a gente também que problematiza o ensino da língua inglesa na perspectiva que ao nos inserirmos nessa, enfim, né, nos estudos da língua, eu também consigo me posicionar e aí fazendo o zoom, né, levar o meu discurso, a minha história para outros lugares, para que através da língua adicional as minhas questões, as minhas problematizações, a minha voz, a minha história chegue no outro lado, né? Então, já junto com a Chimamanda, né? Não, o perigo de uma história única. Então, a gente também quer olhar para essa língua adicional, não na perspectiva de imperialista, né? Hegemônica, mas também que a gente possa olhar para a língua adicional como um canal para construir as pontes e levar as minhas questões ao mundo e o mundo também chegar até mim. Acho que isso é um aspecto bem importante. Assim, pelo menos eu olho para as questões do inglês e do bilinguismo por aí, né, Lê? Por aí, meninas. Com certeza. Sabe? Por aí. E a Megali, que é uma autora que vai fazer muito parte aqui das nossas discussões, ela fala muito, já falava e tem falado mais ainda nisso, né, Lê? Essa perspectiva decolonial, né? Uhum. E também de olhar e de trazer insumos de países não hegemônicos, né? Sim. De quando a gente olha para a língua inglesa, né? Vamos ver um filme americano? Não, quem sabe ela tem um podcast que vocês vão ouvir depois. Vão ouvir isso. Vamos olhar para a Nigéria. Nigéria é grande produtora de filmes. Vamos olhar, eu também tem Bollywood, tem vários filmes indianos que trazem ali na perspectiva da língua inglesa, então olhar também para essa língua inglesa nessa perspectiva de outros países, de outras culturas e de como a gente pode, né? Daí de novo, lá voltando, fazendo o link com o livrinho do Zoom, né? Como que a gente pode ver um pouquinho de outros lugares onde esses pés estão pisando, né? A gente pode aprender tanto. Tem gente também fazendo intercâmbios, como é que fala? Intercâmbio doméstico, né? Que coloca aqui uma escola de Porto Alegre para falar com uma escola de. Não precisa ser um país de língua inglesa, pode ser uma escola ali em Montevidéu. Só que vão utilizar o inglês para se comunicarem, ou o espanhol, que seja, né? Mas então o Colégio Anchieta faz isso, né, meninas? Essa mobilidade, né? O Alexandre, que é o diretor da escola do Anchieta, vocês têm alunos que estão, né, lá em Cali, ou pelo menos estão indo ou foram a Cali, viu, Lê? Na Colômbia, eles têm 2 turmas, a Emily estava contando para gente, é muito interessante isso. Eles vão para estudar inglês lá, né? Mas num país de língua, né, do espanhol, da América Latina. Né? Isso aí, né? E nós também temos o processo inverso, né? Nós temos alunos de outros países que estudam, né? A gente tem uma aluna da Inglaterra, que foi aluna de Camila também, né? Vocês acompanham, né? Ela, Joana, quando eu te conheci, eu me lembro que tu estava acompanhando ela. Eu não me lembro o nome dela, a inglesinha que o pai é ornitólogo, alguma coisa assim, não é? Uma loirinha. Isso. Ela estava a no Olivia 8º Foster. ano, né? Isso, eu me lembro dela. Isso.
E nós temos mais 2 alunas também, que não são nativas do Brasil, mas é muito interessante porque elas fazem o processo inverso. Uhum. E elas têm aprendido muito sobre a nossa cultura, né? Eu lembro da minha última experiência ali na monitoria, uma das alunas colocou um argumento ali na redação do Enem dela, né? Em relação à nossa cultura brasileira, de acordo ali com o tema, de acordo com a bagagem dela. E aí foi super interessante também experimentar a perspectiva de uma pessoa de fora em relação ao nosso país. E hoje essa aluna, ela chegou, né, escrevendo pouquíssimo ali em português, e hoje ela estrutura uma redação, modelo Enem, ela acompanha a turma dela, e a turma também a acompanha por conta da língua inglesa. Então tem essa dupla aprendizagem, né, esse duplo ensino, através do contato, da comunicação, que também ocorre, né, para além desse intercâmbio que a Emily mencionou. Uhum. É muito Show. legal, é muito legal. Porque vocês chamam mobilidade, né? Essa possibilidade de mobilidade entre as escolas da rede jesuíta, ali, sabe? É muito bacana. E até muitos exemplos que a gente traz, né? E daí desculpas são, porque a gente já tem uma caminhada grande aí junto com a Anchieta, com várias escolas da rede. A gente Então, conhece. o nosso repertório, ele também é formado pelas coisas que vocês mesmos fazem, né? Uhum. Então, então vocês vão visitar isso ao longo do curso, porque quando a gente começou lá em 2021, isso estava se constituindo. Agora já está, né? Já são práticas que são quase que consolidadas, que estão acontecendo ali, mas que elas vêm como exemplo, mas quem sabe vocês vão se ver em muitos exemplos ali. Não, isso aqui a gente já faz, né? Mas é justamente porque essa caminhada da rede jesuíta com a Unicinos Education se consolidou assim, né? Mas às vezes eu fico lembrando lá no início, né, Grazi, em 2021, que a gente vinha trazendo essas ideias e que essas coisas ainda eram planos, né, que iam se realizando e foram se consolidando e agora já estão aí, né? Então, gurias, né? É o processo É, de processo. ir virando as folhinhas. Ó, voltei no livro, virando as páginas do livro ali. É Isso bem aí. assim, primeiros Isso, passos. e são outras coisas, né? E daí são coisas que nós, como professores, a gente está sempre se atualizando e revendo os nossos planejamentos, né, gurias? A gente fica olhando aqui essas crenças. Lá no nosso início, gente, era muito forte. Os professores que não eram de língua vinham com umas crenças bem fortes, assim. Ainda temos elas ali permeando, né? Mas principalmente essa aqui, se não aprendeu outra língua na infância, não aprende mais. Então a gente trabalhava muito com os professores chegando no curso, falando: eu sou professor de química, eu não sei inglês, não aprendi, não vou aprender mais, né? E como é que a gente faz? E a gente vê agora essa caminhada legal desses professores já trazendo aspectos da língua inglesa para suas aulas, essas coisas fluindo melhor, né? Então, por isso que quando a gente traz ali a peça de comunicação, a gente fala, escolha seu público, porque pode ser aquele professor que nunca estudou inglês, que tem um medão de inglês, né? Pode ser aquela família que está desesperada procurando cursinho de inglês para o seu filho, porque acha que na escola, sei lá o que se faz de inglês na escola, mas que se aprende mesmo no cursinho, né? E essa do cursinho eu gosto muito disso, de o que se aprende na escola, o que se aprende. Os dois são importantes, né? Mas são coisas diferentes. Ahn, essa de que não é possível aprender inglês no Brasil, que tem que ir para o exterior, será, né? Então, várias coisas que nos acompanham aí nessa caminhada, mas que a gente ainda vê. Mas eu acho que estão. Tem algumas crenças que eu acho que ainda bem, já não estão mais tão permeando tanto essa caminhada. E daí, que nem eu disse, né, Grazi, quem sabe daqui a alguns anos, 2, 3, a gente nem precise mais de sala de crenças aqui, né? Porque os professores, os pais, os alunos já vão chegar na escola bilíngue sabendo sobre o que se trata. Sabendo que o filho dele não está indo ali para aprender como é que vai pedir as coisas no restaurante, no hotel, para viagem no exterior. E que os objetivos da língua inglesa estão muito além disso, né? Numa escola. Pensaram mais alguma coisa? Mais alguma contribuição, meninas? Isso. Então já vão pensando ideias ali para o entregável de vocês, que é a última parte ali do módulo 1. Então,
como aqui última atividade, a gente quer saber as expectativas de vocês para esse curso. A gente está pensando para todos os módulos, módulo 1, 2, 3 e 4. E a gente traz aqui uma ideia de refletir sobre essas expectativas referentes ao curso através de uma metodologia inspirada no A Thinking Routine, que é do Project Zero, da Harvard University. Eles têm, até tá aqui o link, se vocês clicarem no PDF aqui, vocês vão poder acessar o link do Project Zero. Tem várias ideias legais de aulas para colocar em prática, e uma delas é essa. Vocês vão escrever uma manchete de jornal para destacar a expectativa de vocês ao final do curso. Espero que a manchete é: professoras arrancam o cabelo porque não conseguem fazer todas as atividades do Moodle. Não, não pode ser essa, tá? Até porque se ficarem nervosas, angustiadas, falem comigo com a Grazi. Mas é tudo fazendo nos tempos ali dos meses. Vai ficar tudo tranquilo, tudo bem. Eu não vou dizer que é fácil e que é barbadinha, porque tem bastante atividade. As atividades são densas e a ideia é essa mesmo. A gente é pensar fora da caixa, é ter perspectiva teórica e é pensar coisas da prática do dia a dia de sala de aula. Mas a gente está aqui juntas com vocês para tornar a jornada mais leve, que foi essa a nossa intenção hoje, que a gente já discutiu algumas coisas que estão ali. O livro Zoom vocês já viram, então quando chegar naquela parte vocês já estão com meio caminho andado, né? Como a gente diz. Então agora eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês pensarem na manchete de jornal que destaca as expectativas de vocês. Vocês vão ser convidadas tanto se vocês quiserem digitar no chat ou quiserem falar para a gente. Só daí agora eu paro de falar um pouquinho para deixar vocês pensarem. Né, Eu posso Graça? Senão a gente fica pensar, falando. eu posso pensar numa manchete, teacher Letícia. Pode, Eu já tenho pode. uma aqui para mim. Eu quero se inspira elas, então, diz Não, a não, delas. não, a Qual que minha é é? só depois, só depois, Só só depois. depois? Ah, então tá. Então eu vou fechar o microfone aqui, deixar vocês pensarem. Uhum, isso, Camila. Adorei, Juliana. Depois eu te comento todas.
Uhum. Show. Então, temos todas. Agora, então, acho que temos todas as contribuições. Grazi, tu quer Três. começar com a tua ou terminar com a tua? Não, a minha nem era uma headline, tá, meninas? Era mais uma frase motivacional, assim, ó, tipo, time is never enough, that's why we study smart. O tempo nunca é suficiente, por isso que a gente tenta aproveitar da melhor forma, né? É mais ou menos por aí. Boa. É mais Eu uma tenho. quote, é mais uma quote, né? A minha headline seria assim, ó, professoras multiplicam seu tempo e conseguem terminar curso online sem ficar estressadas, né? É, porque tu falou do estresse, daí eu fiquei pensando, isso tem a ver com o tempo, né? Então o tempo nunca é suficiente. Nós Não. vamos estudar, vamos, né? Vamos ser Hoje, smart. hoje eu fiz um intervalo aqui antes de começar a aula, porque não dá para trabalhar manhã, tarde, noite também, emendar tudo, né, Grazi? E Uhum. eu fui para academia. E quando eu cheguei lá, eu estava super estressada, pensando, gente, eu não consigo nunca terminar tudo. Eu faço a listinha das coisas que eu tenho que fazer, eu nunca consigo terminar tudo que eu preciso, né? Isso é muito angustiante, deixa a gente muito triste, né? Uhum, Mas daí fui pra academia, daí tu começa, né, começa a dar uma endorfina, a gente começa a melhorar, a cabeça sai. E daí eu pensei, não, eu tenho que focar no que eu fiz, e eu fiz bastante coisa hoje. Eu preparei a aula da noite com calma com a Grazi na manhã, né, Grazi? uhum. A gente teve eu fiz várias coisas. Eu não fiz tudo, não, mas a gente não consegue fazer tudo. Então acho isso é bem importante. Fica a dica motivacional de hoje, né, gurias? Vamos ler as headlines de vocês. Então, a Juliana colocou: com olhos no futuro, professoras apostam na educação bilíngue para transformar a aprendizagem. Amei. Quer comentar alguma coisa, Juliana? Eu acho que basicamente o que a gente falou, né? Essa importância de olhar além, da importância do inglês, sabe? O inglês além do hello, nice to meet you, how are you, sabe? O Uhum. clichê, né? Que a gente tem tantas oportunidades, que o Sim. inglês abre tantas portas e pontes. E foi Uhum. lindo ligar isso com a tua história, né, pessoal, né, Juliana, que tu Ah, contou aqui. Muito legal. A Camila colocou: as contribuições do ensino bilíngue para a compreensão de sujeitos históricos. Que legal, Camila, me arrepiei aqui, porque é isso que a gente quer, né? Essa a gente vê aí ó, o inglês indo além dessa linha da língua, né? Mas indo para os outros conteúdos. Se quiser comentar alguma coisa. Eu acho que eu consegui me encontrar, porque a minha dúvida é mais ou menos nesse sentido de como adequar a minha prática, porque a gente sabe que a nossa prática na sala de aula é muito direcionada, muito, né, muito difícil da gente sair daquele currículo e que é corrido, que é extenso, enfim. E eu acho que eu consegui enxergar na aula de hoje além para chegar a essa conclusão, e eu acho que, né, juntou tudo na lógica final. Ai, que legal. Ai, eu fico muito contente com esse comentário, né? Que a gente conseguiu atingir esse objetivo. Acho que era esse mesmo. E a Joana colocou: Mindcare. Professoras investigam práticas culturais para promover o desenvolvimento integral. Que lindo essas práticas multiculturais, desenvolvendo além da língua, desenvolvendo o sujeito, né, Joana? Quer falar um pouquinho? Eu coloquei esse Mindcare até com um certo toque de humor, né? Em tempos tão voltados ao nosso cuidado externo, né? Eu acho que nós, professores, temos esse Mindcare muito em dia, porque nós trocamos continuamente e esse cuidado, essa troca é super especial e importante, né, para a nossa resiliência. Então, eu tenho uma crença de que ao final desse curso, nós sairemos com, talvez não com skincare em dia, mas com a mente bem cuidada e bem trabalhada, né? Disposta a ampliar os horizontes. Que legal. Eu amei esse termo mindcare, né, Grazi? Agora eu e a Grazi, a gente às vezes gosta de se juntar para falar da vida, das coisas. Adorei esse mindcare. Tomara que pegue a moda de mindcare, né, nesses alunos, nessas famílias, porque é muito skincare e muito pouco mindcare, né, Joana?
Amei! Gente, muito legal ter passado essa noite com vocês, ter trocado ideias, né? Grazi, vai falando se quiser falar. Não, Eu tá tenho um ótimo. Eu tô último pensando no recadinho. Mindcare, no Wellness, no Skincare, já juntar tudo. Ah, maravilhoso, muito legal. Então, gente, até o nosso próximo encontro. O que que a gente pensou aqui de recadinhos para vocês, de recomendações? A nossa primeira recomendação é tentar realizar o máximo de atividades possíveis do módulo 1, porque daí, claro que a gente pode ter nesse segundo encontro um momento de tirar dúvidas, de organização, né? E principalmente a gente está pensando algo relacionado com o entregável do M1 para tirar dúvidas. E para isso é muito importante, ele não precisa estar pronto para o próximo encontro, mas que vocês já tenham visto como é que ele é, já tem algumas ideias alinhavadas, para que a gente possa aproveitar esse segundo encontro para ajudar vocês a trabalhar nele. O que que vocês acham? Algum comentário, alguma outra coisa? Lembrando que o nosso próximo encontro é então daqui a um mês, um pouquinho menos de um mês, porque é dia 12/6. 12? Uhum. Tranquilo? Então tá. Então a gente termina aí com uma folguinha de uns 3 minutinhos, né? Todo deve estar todo mundo com fome, com sede. E a gente vai descansar. E a gente se vê virtualmente ali no Moodle. De vez em quando a gente vai mandar uns recadinhos. E nos avisem se vocês conseguiram acessar, tá? A Juliana já nos falou que ela conseguiu. Joana e Camila nos avisem. Tu também conseguiu, Joana? E qualquer dificuldade nos acionem. Eu agradeço, foi uma noite de trocas maravilhosas, foi muito legal conhecer vocês. Perfect. Muito bom. A Camila tá digitando, só esperando Eu aqui também ver. vi aqui. Ficou na expectativa. Aham. É que nem no WhatsApp quando fica. Boa noite, vou acessar tudo e qualquer coisa, entre em contato. Tá, faz Perfeito, então. contato. Boa noite, então, Muito menina. bom, Bom gente. Boa descanso. noite. Contem com a gente. Vocês têm os nossos e-mails ali. Eu que escrevi esse e-mail de hoje, mas eu copiei a Grazi, então tá nossos 2 e-mails ali, Tá tudo ali. Uhum. tá? Um beijo grande para vocês. Boa Descansem. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vou parar a gravação. Time is Eu tenho que achar uma música agora, Lê. Eu sempre acho música agora para Time is Never Enough. Time is never enough. Pode ser. Tu sempre Não, tem.